Defender o homeschooling é defender uma pauta de liberdade, de pluralismo político, é defender mais uma opção para as famílias brasileiras. Ir à escola é um direito das crianças, não é uma opção dos pais. É nas escolas, muitas vezes, que é possível de identificar esses abusos com as crianças e adolescentes. A criança pode ser abusada, lamentavelmente, em qualquer condição. O mundo pratica o homeschooling e o nível de eficiência desses estudantes chega de 15% a 30% de mais eficiência. Na França, há uma grande fiscalização do homeschooling. Será que o Brasil vai ter condição de fazer isso? Marcada por longas sessões deliberativas, a semana do plenário Ulisses Guimarães começou com a aprovação da medida provisória que altera incentivos fiscais à indústria petroquímica no âmbito do Regime Especial da Indústria Química, o REIQ. O relator, deputado Alex Manente, modificou o texto original da MP, que previa o fim imediato do incentivo, propondo, em vez disso, que haja uma transição até 2027, antes que ele seja extinto no ano seguinte. Manente ressaltou que a proposta busca evitar demissões em massa e estabelece uma contrapartida socioambiental como critério para a concessão dos benefícios fiscais. Nós aqui nos dedicamos a fazer um texto que tenha contrapartida para a sociedade brasileira, que faça com que esse incentivo se dê através de requisitos duros, claros e objetivos à sociedade, e que qualquer renúncia fiscal que tenha como objetivo acelerar a nossa economia, nós faremos e vamos obrigar o empresário a cumprir a sua contrapartida, inclusive a manutenção do emprego. A manutenção dos empregos tão importantes para a população, porque a própria indústria química, dos seus 400 mil trabalhadores diretos, diz que sem o REIQ teríamos menos 85 mil. Nós, no Congresso Brasileiro, deliberamos por manter o regime especial da indústria química brasileira, que é absolutamente essencial. Já sofre uma concorrência desleal, que é uma indústria globalizada, a mãe de todas as indústrias, está presente em todas as atividades do dia a dia da vida dos brasileiros. Então, o REIQ é uma necessidade. Nós deliberamos sobre isso, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro vetou, o veto foi derrubado e o governo, no mesmo ano, coloca uma medida provisória, mais uma vez, retirando o regime especial. Por essa razão, na nossa compreensão, ela sequer poderia ter sido admitida. Essa matéria envolve 400 mil empregos diretos e quase 2 milhões de empregos indiretos. A indústria química brasileira, repita-se, brasileira, fatura 600 bilhões de dólares. O REIQ foi estabelecido para garantir uma condição mínima de competitividade. É importante compreender essa realidade. Ainda na terça-feira, foi aprovada outra MP, a que permite a renegociação de débitos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, programa do Ministério da Educação que viabiliza, através de empréstimo, o ingresso em faculdades particulares de estudantes sem condições de arcar com as mensalidades. A proposta recebeu críticas da oposição, que apontou como matéria estranha a permissão incluída no texto para a renegociação de dívidas das Santas Casas. Todos nós queremos votar esse MP porque é fundamental garantir possibilidade de renegociação de dívida dos estudantes que se utilizam do FIES, inclusive ampliando as condições. Só que tem duas jabutis que não tem nada a ver com o tema do FIES ou mesmo da educação. É sobre possibilidade de mudança de renegociação de dívida de todo tipo de empresa e também relações tributárias de Santas Casas. Deputada Sâmia, no entendimento da mesa, esse assunto foi discutido com muito cuidado. O tema basilar da medida provisória não é FIES, é REFIS, é refinanciamento. E refinanciamento pode ser da educação, da saúde, pode ser tributário,
Não é uma matéria estranha, a matéria é pertinente. Essa mesa discute com tranquilidade. Indefira a questão de ordem de Vossa Excelência para discutir. Então, a nossa medida provisória traz, primeiro, a possibilidade para essas pessoas que estão no CAD único ou foram beneficiárias do auxílio emergencial em 2021, a possibilidade de dividir em até 15 parcelas, ou seja, aumentamos em 50% a questão do parcelamento. Isso não afeta a previsão de receita do governo e estamos elevando o desconto de 92% para 99% de desconto. É praticamente uma anistia para esses mais de 455 mil contratos. São 455 mil estudantes, 455 mil famílias que vão poder quitar os seus débitos, dividindo em até 15 vezes, pagando apenas 1% daquilo que foi financiado. Essa medida provisória tinha um defeito grave, porque ela dá um desconto, um rebate de até 92% para quem deve o FIES. Mas quem estava em dia com o FIES não tinha desconto nenhum, contra o que eu me rebelei e me levantei, até porque eu tinha um projeto e tenho um projeto de lei número 15/22 dos primeiros projetos desse ano, para que o desconto que for dado para o aluno que estiver em dívida com o FIES, estiver inadimplente, também seja dado para o aluno que estiver em dia. Ou seja, aqueles que se esforçaram, se esmeraram e pagaram em dia, porque senão o bom pagador seria castigado. Hoje no Brasil nós temos cerca de 1.100.000 estudantes endividados no FIES. A solução que o governo apresentou só foi funcional para cerca de 150 mil estudantes. Ou seja, quase 90% dos estudantes endividados pelo FIES continuam sem perspectiva de sair do endividamento e construir a sua atividade profissional seguindo seus estudos. A bancada do PCdoB defende que todos os estudantes, endividados há mais de um ano sejam incorporados, tenham uma solução para renegociar as suas dívidas. Terá um custo? Terá, perto de R$1 bilhão, mas vai dar uma outra perspectiva para essa juventude, para esses estudantes. O que a gente está fazendo com essa medida provisória é um tapa na cara dos mais de 50% dos estudantes do FIES que honraram suas dívidas. Quando nós perdoamos quase que a totalidade do principal para milhares e milhares de estudantes, o brasileiro que pagou sua dívida em dia se sente um trouxa. Por que vai pagar dívida no Brasil se quando tem ali alguma dificuldade, ao invés de renegociar, eu faço um perdão dessa dívida inteira? É a mesma lógica do refis. No Brasil não vale a pena pagar imposto em dia, não vale a pena pagar dívida em dia, que em algum momento alguém vai chegar e fazer uma benesse, especialmente ano eleitoral. O FIES, que é um dos mais importantes instrumentos de acesso ao ensino superior, que chegou já a ter mais de 1.400.000 contratos em 2014, mas infelizmente nos governos do presidente Temer e do governo do presidente Bolsonaro, esse número foi reduzido a pouco mais de 10%. Mais de 120 mil contratos é o que existe hoje. A matéria mais polêmica da semana dominou os debates na quarta-feira. O projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar, o homeschooling, teve o texto base aprovado por 264 votos a favor e 144 contrários. Todas as sugestões de mudanças à proposta foram rejeitadas e a matéria agora segue para o Senado. Essa pauta não é a pauta prioritária da educação. Isso é um atendimento de mais de 11 mil famílias que já praticam o homeschooling. Nós queremos regulamentar, tornar o ensino dessas crianças regulamentados, um ensino mais saudável. Nossa obrigação é trabalhar por todos, encontrar um caminho dentro da democracia para ajudar todos que precisam de uma educação diferenciada. Ir à escola é um direito das crianças, não é uma opção dos pais. Nós temos vários riscos com a educação domiciliar. O primeiro risco é que nós podemos ter crianças invisíveis à mão do Estado,
passíveis de sofrerem violências, abusos, abandonos. A escola, além do beabá, oferece outros cuidados, como a nutrição, a saúde dentária, a vacinação. Nós também temos o risco de blindar essas crianças da exposição do mundo externo, do contato social, que é tão importante para que elas tenham inteligência emocional. A criança tem o direito de conviver com a pluralidade, com as diferenças. É importante lembrar que a educação fundamental no Brasil ela é trágica. Muitas das suas famílias, uma família de alta renda não precisa do homeschooling. Ela paga para os seus filhos estudar numa escola internacional, uma escola de alto padrão. Quem precisa são geralmente pessoas de renda média que têm o valor da educação muito forte dentro do seu seio. É um absurdo a sociedade tratar como um crime quem faz essa opção. Sem querer, senhores deputados, vocês vão colocar a digital de vocês num projeto que pode aprofundar o abuso, a violência sexual de crianças e adolescentes. Porque 80% dos abusos acontecem dentro de casa. E é nas escolas, muitas vezes, que é possível de identificar esses abusos com as crianças e adolescentes. Quem é que vai ter condição de saber se alguma dessas famílias não está fazendo mal para as nossas crianças brasileiras? Os mesmos que estão defendendo são os que enchem a boca para ir na tribuna defender as famílias brasileiras. Temos hoje dezenas de milhares de famílias no Brasil que adotam essa prática e hoje vivem uma insegurança jurídica, que são perseguidas muitas vezes por quererem dar uma educação para os seus filhos melhor do que hoje o Estado muitas vezes tem condição de dar. Uma pesquisa do Senado, inclusive, mostra que 77% das famílias que adotam homeschooling é para proteger suas crianças de bullying que sofrem na escola. Nós queremos a escola pública como centro de vivência. Não proíba o seu filho de ter coleguinhas. Por isso, nós entendemos que o homeschooling deve ser uma ferramenta disponível para casos previstos, casos médicos com orientação médica, casos de famílias itinerantes, famílias de militares, famílias de diplomatas ou mesmo circenses. É necessário que a ferramenta esteja regulamentada, mas jamais uma modalidade livre, completamente absorvível, porque o sistema educacional não tem condição de fiscalizar. O sistema educacional jamais saberá, como sabe a escola pública, de um abuso sexual intradomiciliar. O que a merendeira diz ao orientador pedagógico: essa criança não come, esta criança não fala, esta criança não chora, porque pode estar sendo abusada. A investigação é feita. Agora nós ouvimos uma deputada de esquerda falando que isso representa uma exclusão das crianças e adolescentes do meio mais saudável. Que meio mais saudável é essa? A sexualização das nossas crianças dentro da escola, a politização das nossas crianças dentro da escola e agora implantando banheiros unissex dentro das escolas. Então, os pais e os responsáveis pelas nossas crianças e adolescentes têm o direito, sim, de não quererem isso para os seus filhos. Pedir a todos que prestem atenção nos discursos, pedir que a gente possa votar o homeschooling. Hoje isso está criminalizado no país. Uma família de pessoas que trabalham no circo, de pessoas que têm uma vida nômade, recebem a visita do Conselho Tutelar, recebem a visita da polícia para que os seus filhos vão para a escola, mas eles não têm como fazer isso. A educação brasileira, conforme a Constituição, é dever do Estado, da família, em articulação com a sociedade. Onde a sociedade e o Estado brasileiro estará se a criança ou adolescente for educado na educação escolar dentro de sua casa. Como é que vamos aceitar uma situação dessa? Durante a pandemia, o povo que defendia a volta às aulas, a maior gritaria nessa casa é que o estudante só aprende na escola.
E agora vejo as mesmas pessoas dizendo que as crianças devem ficar em casa. Chega de contradição. Quando fala, mas a criança pode ser abusada em casa, a criança pode ser abusada, lamentavelmente, em qualquer condições. Aí é uma questão de polícia. Agora, tentar dizer que nós estamos tentando, de afogadilha, aprovar um projeto, inclusive na escola. Agora, dizer que nós estamos aprovando um projeto de afogadilha não é verdade. Há 30 anos que esse projeto está na casa. E, infelizmente, ninguém quis discutir. E aí, quem é que vai ensinar essas crianças? É um pai com ensino médio? As pessoas acham que ser professor é fácil. Não é, não. Por isso que formação de professor é um processo tão complexo. É porque não é fácil ser professor. E aí qualquer um vai poder dar aula. Uma pessoa que está cursando um tecnólogo vai ensinar ciência no ensino médio, matemática. Não é isso, não. Isso aí vem, sim, desrespeitar professor. Vinculamos essas famílias a uma escola. Elencamos a necessidade de haver uma formação mínima para esses pais ou para esses preceptores. Colocamos a necessidade de haver o convívio dessas famílias entre si, ou seja, o projeto traz uma série de balizas para que a gente possa assegurar o desenvolvimento pleno dessas crianças. Defender o homeschooling, caros colegas, não é lutar contra a escola regular, muito pelo contrário, defender o homeschooling é defender uma pauta de liberdade, de pluralismo político, é defender mais uma opção para as famílias brasileiras. Nós temos que entregar isso às famílias brasileiras até o final deste ano. Nós não podemos correr o risco de passar mais um ano em que as famílias sejam tidas como criminosas, sejam acusadas pelo Estado por abandono intelectual. Que os ministérios públicos dos estados amadureçam o seu entendimento e se aprofundem os conselhos tutelares para ver que essas famílias... A gente quer sim combater a violência contra a criança, mas não podemos generalizar que toda família que exerce o ensino domiciliar não possa exercer, porque existem casos de violência. Agora, este deputado está assim imaginando qual é o melhor caminho, mas, sem dúvida alguma, tirar as crianças de estar no meio de outras, procurando socializar com todos para se cumprir o que diz a Constituição, que todos são iguais perante a lei. O Avante vai liberar também para que cada deputado faça a sua análise, sendo o meu voto, inclusive, contrário. Eu votarei pela manutenção da escola pública, entendendo que é dever do Estado e nós não podemos ir facilitando para o Estado e, aos poucos, abandonando sua obrigação de bancar a educação, que o imposto é pago pelo povo. Eu sou um pai educador. Um pai que, durante a pandemia, fez a opção pelo homeschooling. Porque eu fiquei desesperado, deputada Carolina Detoni, quando meus filhos foram para casa e eles não conseguiam ficar 15 minutos na frente do celular, e a escola mandou o material didático para dentro de casa, e a gente viu ali o que os nossos filhos estavam recebendo. Foi com base no trabalho e no conteúdo disponibilizado pelo MEC, através da Secretaria Nacional de Alfabetização, e com base nos conteúdos gratuitos que as famílias educadoras disponibilizam como apoio para os pais que querem aderir a essa modalidade, que eu vi os meus filhos serem alfabetizados dentro de casa. E isso não tem preço. Muito se falou que em outros países existe homeschooling, em outros países. E aqui, presidente, a gente traz as informações. Na França, há uma grande fiscalização do homeschooling, inclusive com visitas periódicas surpresa nas próprias casas daquelas pessoas que realizam homeschooling. Será que o Brasil vai ter condição de fazer isso? Em Portugal, para haver ensino domiciliar, é preciso que os responsáveis sejam licenciados para a prática do ensino domiciliar. Não é porque há possibilidade de abuso que se deve negar o exercício de um direito, deputada Adriana. Isso é muito evidente, porque
se assim fosse, não deveria ser permitido abrir uma empresa no Brasil, porque há empresas que fraudam a declaração de imposto de renda, por exemplo. Não seria permitido conceder carta de motorista, porque há pessoas que atropelam pessoas na rua. Então, a possibilidade de abuso de um direito não pode servir de justificativa para a negação do seu próprio exercício. Qual é ou quais são as condições para a implementação desse projeto? Não falam. Ela diz que os entes subnacionais vão ter que fiscalizar a frequência, criar uma equipe própria. Então, se em Xorroxó, na Bahia, tiver uma residência com homeschooling, a Prefeitura de Xorroxó vai ter que construir uma estrutura que ela não constrói para o ensino regular, vai ter que construir, deputada Canziani, para atender. Como esses entes subnacionais, deputada, tanto os estados quanto os municípios, não conseguem atender os pré-requisitos de uma educação de qualidade, agora vão ter que cuidar e procurar esses recursos. Deputada Canziani, o Poder Legislativo pode criar despesa? Nós estamos criando despesa. Esse projeto tem vício de iniciativa. Eu tive a satisfação e a honra de participar de um congresso mundial de homeschooling na Rússia, representando o parlamento brasileiro. E pasme, senhor presidente, a Rússia socialista pratica e apoia o homeschooling. O Brasil não pode deixar de olhar para seus pais, que têm o direito de ensinar os seus filhos em casa. Ora, se o mundo pratica o homeschooling e o nível de eficiência desses estudantes chega de 15% a 30% de mais eficiência, são alunos procurados pelas melhores universidades. Está aprovada a subemenda substitutiva, as apensadas e as emendas ressalvadas os destaques. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Gostaria de falar sobre o dia de hoje, que é o Dia Internacional contra a LGBTfobia. Esse dia foi escolhido porque foi apenas no dia 17 de maio de 1990 que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deixou de considerar a homossexualidade uma doença. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Há 32 anos, muito pouco tempo atrás, a homossexualidade ainda era considerada uma doença. Falando de outra conquista muito recente, faz pouco mais de 2 anos, porque foi apenas em 2020 que foi derrubada a proibição de doação de sangue por homossexuais. Peço que todas e todas, nesse dia tão importante de luta, façam novamente o seu compromisso contra a LGBTfobia.